Parece que estamos online, ao vivo, nos dois canais, né? Tudo bom? Oi, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu colocar aqui o meu script. Acho que já estamos conectados nos dois canais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Hoje não tivemos problemas. Vamos ver aqui. Está tudo ok. Aparentemente sim. Hoje tenho duas câmeras, dois microfones. Estou gostando muito. Só esperando aqui separar a nossa aula de hoje. Tudo bom com vocês? Já se recuperaram do Natal, né? Da ceia de Natal? Mesmo que tu não tenha tido nenhum evento, acho que só a ceia já é um... A gente já se esforça bastante, né? Para poder experimentar de tudo. Bora lá. Deixa eu colocar aqui. Estamos sem problema. Deixa eu baixar aqui. Sim, só para olhar a transmissão. Ao vivo. Aqui. Vamos lá. Essa gravação de aula aqui vai ser ao vivo. Eu vou ficar olhando para as duas câmeras, tá? Tanto do Instagram quanto do YouTube. E a gente vai falar hoje sobre o que vai acontecer, né? Uma matéria, na verdade, que vai se tornar realidade na vida de vocês, que é como tornar a advocacia sólida e rentável de forma contínua. A gente está se preparando, esse é um conteúdo, é uma aula que a gente está se preparando vocês para vocês escolherem da maneira mais sólida, mais fácil possível, tudo aquilo que a gente vai entregar na semana do Start Trabalhista. Esse evento ele é todo construído para mostrar para vocês os caminhos que a gente utiliza, as matérias, o fundamento, tudo que a gente tem no nosso planejamento de negócio para que a nossa advocacia continue rentável, para que a nossa advocacia não se torne algo aleatório e instável, né? A estabilidade na advocacia ela é tão real quanto em outros segmentos. Só que o grande ponto é que a gente tem que construir um negócio que ele possa trazer retorno para vocês numa métrica que a gente colocou aqui de média, que é a primeira. Por que essa meta? Porque essa meta de 3 mil por processo. Ela foi construída porque a gente consegue construir essa meta para qualquer pessoa, da onde quer que ela venha. Então, eu nunca advoguei, eu nunca tive experiência com trabalho. A gente consegue entregar esse valor de forma repetida. Essa palavra repetida ela é muito importante, porque não basta que vocês alcancem esse valor, que vocês tenham esses honorários. Eu estou falando de honorários, tá? Não estou falando do valor da causa, não estou falando do valor da demanda. Não basta que vocês tenham esse valor de honorários uma vez, que vocês sejam capazes de construir por uma vez essa rentabilidade, né? Oi, Gu, tudo bom? Bem-vindo. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é que vocês continuem repetindo esse valor, que vocês possam alcançar ele de forma contínua. Não é só alcançar uma vez, você tem que fazer de novo, e fazer isso de forma contínua, transformar esse teu negócio, tua advocacia, né, que pode se estruturar de diversas formas. Não é preciso ter um escritório para que tu consiga alcançar esse resultado. Então, por isso que a gente escolheu esse valor. Por que não 10 mil? Por que não 5 mil? Por que 3 mil? Porque é um valor que a gente pode, que a gente pode conseguir
construir aí de onde vocês vierem. Então, esse é a nossa meta. E o evento do estágio trabalhista, a semana do estágio trabalhista, visa mostrar os passos para vocês alcançarem essa meta. Hoje a gente vai entregar uma aula que ela tem muito mais matéria, muito mais fundamento para que vocês possam captar, né? Para que vocês possam captar de forma tranquila tudo aquilo que a gente vai entregar lá na semana do estágio trabalhista. Para se inscrever, se não tiver aí no link da bio do Instagram ou aqui abaixo desse vídeo, imagina que vai estar, quando ele estiver salvo, já vai estar aí no Instagram na bio, o link para se inscrever. O evento vai ser nos dias 9, 10 e 11, né, de janeiro. Ou seja, já vai virar 2023 ali com algo para vocês gabaritarem, para vocês entregarem no repertório de vocês e fazer 2023 diferente. Então essa é a nossa meta. A gente vai virar o ano praticamente juntos, né? Vai ter um intervalo aí do dia 31 ao dia 1, na sexta e no sábado. Mas aqui nessa semana e na semana seguinte, a gente vai construir esse repertório para vocês, vai construir as bases para que na semana do estágio trabalhista, ali quando vocês já voltaram das férias de vocês, mas essa aula, né, das 2 da tarde, né, para vocês acordarem, não interessa. Perdão. Eita, perdão. Sim, tô de ressaca, da semana, 2 horas da tarde já deu para tu acordar, já dá para tu assistir 1 hora de aula, já dá para tu agregar coisas ao teu repertório que vão fazer 2023 diferente, né? Não dá para pedir uma coisa aí pro ano que vem, pedir uma coisa, um resultado diferente e não fazer nada diferente. Então, essa 1 horinha já dá para vocês, meia hora, 1 hora, né? Nem é 1 hora, tá aí, menos de 1 hora. Então, em menos de 1 hora vocês vão ter aí fundamentos, conteúdos que vão solidificar, direcionar vocês a construírem um resultado sólido e contínuo. Por isso que a gente já começou a semana com esse tema, né? Com esse tema de lucratividade e solidez, porque não basta lucrar. E isso é um dos problemas que vocês enfrentam e que expulsa vocês do jogo. O que acontece? Vocês pensam na advocacia e quando vocês pensam em construir esse negócio, a atividade de vocês, advogar de forma autônoma, não precisa, como eu disse, o negócio ele pode ter várias roupagens. E a gente acha que só pode construir um negócio lucrativo se ele for um negócio grande, e não é a verdade. Tá? Vocês podem construir uma métrica de R$3.000 por processo, por exemplo, sem escritório físico. Então, tudo isso pode ser construído de uma forma bem tranquila. Agora, o que acontece? Quando vocês vão querer aprender sobre isso, e é isso que a gente tem aqui na internet, né? A gente tem conteúdo que não acaba mais, de tudo que é jeito, de todo lugar que aparece tem uma coisa nova, alguém dizendo um caminho novo. Só que esses caminhos, alguns desses caminhos, não mostram para vocês que exige muito requisito, tem muito requisito para vocês alcançarem aquilo. Não dá, inclusive é um dos nossos conteúdos que já está aí postado, a gente fala que não dá para tu saltar de 0 para 1 milhão, porque 1 milhão tu precisa de investimento para gerar 1 milhão. E o investimento para 1 milhão não é o mesmo investimento que tu vai gerar para ganhar 100 mil. É totalmente diferente, totalmente discrepante o investimento para ganhar 100 mil, o investimento para ganhar 1 milhão, o investimento para ganhar 10 mil, o investimento para ganhar 1 milhão. Então são etapas, são escadinhas diferentes. Só que quando a gente inicia um negócio, a primeira coisa que a gente pensa e a gente não associa é na lucratividade. A gente só pensa em lucratividade. O nosso foco total tá, eu preciso tornar esse negócio lucrativo. E todo mundo, até leigos em negócios, se tu for perguntar, ele vai falar, não, no início é assim mesmo. Tu vai aceitar de tudo, tu vai atender todo o cliente que te procurar, tu vai fazer todo tipo de ação que te procurar. Só que se tu fizer isso, provavelmente tu vai ser expulso da advocacia. Por que tu vai ser expulso da advocacia se tu fizer isso? Não teve muita gente que fez isso? Sim, durante um tempo, há anos atrás, muitos anos atrás, vamos dizer, uma década, advogados criaram seu nome advogando em todas as áreas, tá? Só que hoje é diferente, a disputa é diferente, o espaço é diferente, as pessoas que te procuram de forma diferente, a imagem da advocacia é diferente, tudo basicamente é diferente. Então não dá para tu fazer a mesma coisa que fulaninho fez lá atrás, que teu avô fez lá atrás, teu pai fez lá atrás. As coisas funcionam de forma diferente hoje. E tu precisa cada vez mais aperfeiçoar o teu negócio, aperfeiçoar a tua atividade para que ela possa se tornar sólida. Então, pegar várias ações de todo tipo é pensar somente na lucratividade. E isso não é estabilidade. E falando em estabilidade, vou já voltar para esse fato de por que o lucrativo não se torna estável quando tu pega várias ações, mas a estabilidade, gente, a gente tem uma falsa percepção de que a estabilidade ela é um valor contínuo e mensal. Vocês associaram estabilidade a salário.
Vocês acharam assim, ó, o salário mensal fixo caiu na minha conta, e isso é a estabilidade. Não, isso não é estabilidade. Porque esse valor mensal repetido e fixo, que normalmente é fixo, né, ele não varia a determinados patamares, mas fica ali naquele valor fixo, ele é altamente instável. Por quê? Porque se muda a inflação, porque se a gente teve um caráter de pandemia, vocês acabaram de ver isso, espero que vocês não tenham esquecido que vocês passaram por isso, né? Se puder, na verdade, nem até esqueceria, mas não dá. E é uma coisa que é uma lição de vida, né? A gente tem que aprender muito com isso. E a grande questão é a estabilidade, né? Quando a gente tem um valor fixo e a vida, ela não é fixa. A vida ela vai mudando. As necessidades que tu tem hoje não são as necessidades que tu tem amanhã. Então tu pode ter uma necessidade de saúde, teu familiar ter uma necessidade de saúde, e tu não vai te omitir a isso dizendo que vai fugir do teu orçamento. Então a estabilidade, pensando em um salário fixo, ela impede muitas vezes que tu realmente esteja tranquilo, porque o setor da tua vida, porque as coisas mudaram, porque o valor das coisas aumentaram muito e o teu salário é fixo e invariável. Ou seja, isso denota muito mais uma instabilidade do que uma estabilidade. Faz mais sentido eu falar em estabilidade quando eu consigo construir um negócio que me entregue valores contínuos e quando a vida ao meu redor, quando o cenário modifica, eu possa modificar fatores neles, ou seja, atender mais clientes e receber mais, né? Melhorar a produtividade e melhorar assim a minha possibilidade de atender mais. E isso acontece naturalmente na advocacia. Por quê? Porque o trabalho que tu fazia antes demorava 6 horas, depois tu vai demorar 2, depois tu vai demorar 1. Ou seja, tu ganhou uma margem aí de atendimento, uma margem de tempo que tu pode modificar os fatores, atender mais e receber mais. Então, quando a vida ao nosso redor se modifica, tu pode alterar fatores no teu negócio que vão te contribuir para tornar aquele sistema todo equilibrado. Então, quando a gente tem um salário fixo e invariável, não parece ser tão capaz assim de construir de movimentar esses fatores para se adequar à vida, por exemplo, que está exigindo mais necessidade. E se a vida, por exemplo, também diminui a necessidade, se eu ganho mais conforto e eu quero usufruir desse conforto, eu posso abrir mão também de receber clientes, porque a minha necessidade se tornou menor do que era anteriormente, né? Porque eu já tenho ali uma condição de vida melhor, já estabilizada, nem bens materiais que eu não preciso mais gastar, por exemplo. Se eu já comprei as coisas da minha casa, não preciso comprar ano que vem, elas vão ficar ali. Então, esse tipo de necessidade que vai diminuindo também pode fazer com que vocês diminuam o tempo de trabalho. E isso é o que eu considero, né, como uma estabilidade mais sólida. Parece muito mais estável, controlável do que uma situação em que o mundo varia, tudo pode variar e tu não. A tua atividade não. A tua atividade ela continua da mesma forma, continua daquele jeito. Esse ponto é importante que vocês tenham na cabeça de vocês. E aí eu volto para a questão do lucro, porque não pode só pensar em lucro. Porque quando a gente pensa em lucro, a gente só pensa em rendimento e em retorno financeiro. Só que o rendimento e retorno financeiro desassociado de uma rotina que tu pode realmente sustentar, esquece. Vai acabar com a solidez do teu negócio. Então o que acontece? O teu negócio, tá? A tua lucratividade, ela não pode ser desassociada daquilo que tu está fazendo. Por quê? E aí entra o exemplo de por que eu não posso sair atendendo todo mundo que me procura com diversas ações, diversas áreas. Porque isso em dado momento se torna desgastante. E naquele momento eu passei 1 ano atendendo diversas demandas diferentes, em que toda vez eu não posso reutilizar o meu material, porque se eu atendo dentro de um público, né, eu demorei 4 horas para fazer uma ação, 6 horas um dia, que seja, né, você está no início, então vai demorar bem mais. Já teve ações que eu demorei 1 semana para fazer de alta complexidade quando era lá no início. Se eu pego aquela mesma ação de alta complexidade, em que eu tenho 1 semana de dedicação para fazer, eu pego ela amanhã, ainda que a complexidade seja alta, eu já vou poder reaproveitar muita coisa. Olha só, passei 1 semana para fazer uma ação, né, me dedicando de fato, e depois eu posso reaproveitar aquela mesma demanda para fazer em um dia. Só que se tu está variando a tua atividade para diversos nichos, diversos públicos diferentes, tu não vai conseguir fazer isso. Tu não vai conseguir reaproveitar aquele material. Então tu sempre vai estar
tomando mais tempo do teu negócio. E aí, embora, vamos dizer, te devolva um certo lucro positivo, ano que vem tu não vai poder reaproveitar nada. Nada. Isso para mim causa um absurdo. E é por isso que as pessoas são expulsas da advocacia. Porque ela acaba escutando o senso comum. Então, ela escutando o senso comum, vai pegar cliente de toda forma. Porque ele vai falar, tu não quer dinheiro? Né? Quem nunca ouviu isso daí? Tu não quer dinheiro? Tá abrindo mão de dinheiro, que tu quer ganhar dinheiro, tu pega esse valor. Só que esse dinheiro que tu vai pegar, ele é ingrato. Por que ele é ingrato? Porque tu não vai poder reaproveitar. Ele vai te sugar de uma forma que vai prejudicar a tua continuidade do negócio. Porque aquele desgaste que tu teve, aquele trabalho que tu teve, ele não podendo ser reaproveitado, tu fica pensando, tudo de novo. Então a lucratividade, ela não pode ser desassociada, a gente pensar nela só em números, não vai dar certo. Por isso que a gente colocou aqui, vamos falar sobre lucro e solidez e sobre estabilidade. Como ter uma atividade lucrativa e estável. Porque lucrativa é igual a gente falou no início aqui do vídeo. Eu quero que vocês ganhem 3 mil. Isso aí é muito fácil, não preciso nem dar aula para vocês. Eu dou um modelo e falo, olha, quando aparecer essa ação, faz e acabou. Tu vai ganhar a ação, tu vai receber o dinheiro. Mas tornar isso repetido é diferente e é altamente necessário, porque vocês são humanos, vocês não são máquinas. Não é um negócio, olha, aqui pelo cálculo matemático vai trazer retorno, mas aí tu tem que colocar o cálculo humano na questão, que é aí que a estabilidade é realmente vencida. Qual é o cálculo humano dessa questão? Tem condições de eu sustentar a minha rotina dessa mesma forma amanhã, pegando de forma aleatória todo mundo que vem me procurar, atendendo todo mundo que vem me procurar? Tem como eu sustentar? Esperar. Tem como eu esperar? Imagina só. O meu negócio está na mão das pessoas que me procurarem. Não está na minha mão. Quem me procurar que vai determinar quem eu vou atender, né? E aí, Vitor e aí, Larissa? Eu também estava com saudade, Paulo. Tudo bom? Tudo bom, Neila? Então, assim, para não quebrar o raciocínio e finalizar essa questão, qual o ponto que eu preciso que vocês percebam? Não existe estabilidade se tu parar de pensar no lado humano da coisa, no teu lado da coisa. E é diferente a estabilidade. Por quê? Porque a rotina que tu consegue sustentar é diferente da rotina que eu consigo sustentar. É diferente da rotina que o meu sócio consegue sustentar. E se eu quero a estabilidade, eu tenho que incluir um modo de trabalho em que eu possa sustentar isso. Se eu não posso sustentar... Quando a gente conversa no escritório, está lá no escritório conversando. Bora conversar aqui e distribuir atividade. Não adianta. Se a gente quer fazer o negócio dar certo, se a gente quer que o nosso escritório funcione, ele tem que se adequar ao modo como eu trabalho, ao modo como eu respondo, às habilidades que eu tenho. Se a gente não adequa, se eu falo, olha, eu posso assumir isso daí, e eu não posso assumir isso de forma contínua, vai dar errado. Vai dar errado. Agora, tu te colocar no estresse contínuo, porque o senso comum diz que atende todo mundo, e aí as pessoas te desafiam pensando, tu não quer dinheiro? Bora, atende, tu precisa de dinheiro. Eu entendo que exista, por vezes, um estresse diante da necessidade que faça tu atender uma demanda diferente, que faça tu atender um projeto diferente, mas esse processo não é o que vai te estabilizar. Ele é capaz de te dar lucro, pode ser, se tu tiver feito a métrica certa, mas ele não é capaz de te dar estabilidade se tu não parar para construir isso de verdade. Tá? Então tu precisa parar para analisar se tu pode construir isso de verdade, se o teu jeito de trabalhar, se o teu modo de vida vai permitir te sustentar a criatividade como ela é. Isso é tão verdade, gente. Isso é tão necessário e a gente perde o foco da coisa, que para vocês terem noção, eu tenho tempo de estudo todo santo dia, na minha rotina. Não é como se fosse um tempo inutilizado. Porque vocês, normalmente, o que vocês fazem? Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar e o meu tempo de estudo eu vou colocar no fim de semana. Tu pode colocar tempo de estudo no fim de semana sempre? Não tem como tu colocar no fim de semana tempo de estudo sempre. Porque tu precisa de vida social, tu precisa de descanso. Então o tempo de estudo, se ele é importante, e ele é muito importante, ele tem que estar dentro da tua rotina de fato. Eu não posso ignorar ele dentro da rotina. Então quando a gente começa lá, quando vocês vão ver isso na semana do estágio trabalhista, né? Ali um pouco mais à frente. Essa é a primeira aula só, de aquecimento ainda. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que a gente dá o tempo para que vocês tenham tempo de estudo. A rotina é construída com todo o tempo de protocolo da demanda. Vocês ignoram tudo. Basicamente, vocês acham que trabalho é só aquele trabalho braçal de atendimento e escrever a demanda. O resto vocês ignoram como trabalho, ou audiência.
mas tu tem o trabalho de captação de cliente. Isso é trabalho. E tem que estudar para isso. Então eu estudo, aplico. Isso tudo tem que ser concatenado. Só que algumas dessas etapas, o que vai acontecer? Vocês vão poder reaproveitar. Vocês vão poder reaproveitar a demanda que vocês fizeram. Vocês vão poder reaproveitar a captação construída de forma passiva. Vocês vão poder aproveitar os documentos que vocês já construíram, o modelo de atendimento, a forma de organização. Olha só, às vezes vocês falam, eu vou trabalhar, isso é um outro erro muito, muito grave. Atendimento, qual é o teu dia de atendimento? Aí a pessoa fala, eu vou atender de 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta. E sábado até as 4 da tarde. Sei lá, ela dá um horário comercial de loja, de outras coisas, e isso é altamente bizarro e prejudicial. Por quê? Porque o tempo de atendimento não vai necessitar de todos os dias da semana. Não vai necessitar de todas aquelas horas. O teu cliente, ele provavelmente, ele vai, se tu indicar para ele, olha, eu tenho um local na agenda, terça-feira às 3 da tarde, ele vai aceitar. Se ele não aceitar, não posso esse horário, tu vai botar na quinta-feira, outro dia, em determinado horário. E ele vai aceitar. Vocês aceitam isso todo dia? Vocês vão para médico, para dentista, ele fala, olha, 8 às... Quando alguém fala isso para vocês, você não fica com raiva, a ordem de chegada 8 às 16. Isso é altamente prejudicial, porque eu não tenho um certo conforto em poder me agendar, em ser atendido em determinado horário. Mas se tu me diz na agenda um horário e eu preciso de ti, eu vou lá. Esquece. Eu vou lá. Né? Isso daí é uma coisa tão... Isso é uma coisa bizarra, tão diária, que eu falo com meus sócios, por exemplo, eu só corto meu cabelo em um cara. E não pude cortar meu cabelo a semana passada inteira no período de Natal. E eu fiquei refém. Eu vou ter que esperar até quando ele decidir que ele vai me atender. Aí eu pensei, agora vou ter que procurar outro porque eu não estou conseguindo agendar, que ele é realmente muito lotado. Mas isso eu sempre tive essa dificuldade, né? Olha só que história doida. Aí vocês que têm a possibilidade de resolver um problema muito sério da pessoa, né? Ela está ali com um problema no trabalho, ela está sem receber salário, vocês acham que não. Ela não vai esperar para ser atendida por vocês. Claro que vai, só tem que construir as coisas direito. Então ela vai se dedicar aí. Então tu não precisa fazer isso e fica lá em tempo de ócio achando que as coisas não funcionaram. Não, tu vai trabalhar teu marketing, não, tu vai estudar outra coisa e isso vai entrar na tua jornada de trabalho, na tua jornada de crescimento profissional semanalmente. Esquece, tu vai ter que botar isso lá. Então para ter, aí entra uma máxima que eu gosto de usar para analisar se eu posso construir realmente lucros sólidos e contínuos. Lucros sólidos e contínuos estão totalmente associados a essa estabilidade, está totalmente associada ao teu modo de trabalho. Se o teu trabalho, quando tu acorda, tu não sabe o que tu vai fazer, ele é aleatório, ele modifica toda semana, ou seja, toda semana eu trabalho de uma forma diferente. Porque eu estou respondendo uma pessoa de uma área diferente, eu estou trabalhando num tempo diferente. Olha só, eu entrar com uma demanda no Tribunal Trabalhista e entrar com uma área civil, eu já tenho tempos diferentes de processos. E isso torna o meu procedimento, o que acontece? Esse processo aqui, em trabalho, vai me gerar um retorno de 1 a 3 meses de primeira audiência. Esse aqui demora 1 ano. Percebeu como ficou aleatório? Não ficou tão... Agora, se eu boto 2 na área trabalhista, eu tenho 2 que vão ser iniciados e podem ser resolvidos em até 3 meses. Enquanto se eu colocar 2 aqui, eu tenho 2 que vão ser influenciados e resolvidos. Tem primeiro ato que vai se estender em 1 ano. Então esse aqui, a estabilidade dele pode se repetir, se eu sei a regra, pode, mas ela vai demorar 1 ano para começar a acontecer. Esse aqui é um tempo mais curto. Não à toa que a gente convida vocês para vir para a área trabalhista, né? E construir um negócio para que vocês possam migrar de qualquer área, ou até mesmo da inexperiência total. Por quê? Porque eu sei que eu posso construir algo sólido e contínuo, mas se tu começa a variar em diversas áreas, percebe que o teu trabalho está aleatório, ele está próximo de uma situação sem métrica, então ele já denota que, obviamente, os teus resultados vão ser aleatórios. Os resultados eles só se tornam contínuos, sólidos, estáveis, quando o meu trabalho, eu sei todo dia o que eu vou repetir e fazer. Eu sei o que eu vou fazer até quando eu não tenho cliente. Seja estudar uma campanha, seja fazer algo melhor, seja me dedicar à produção e à captação de conteúdos que vão me trazer mais clientes. Então, até quando eu não tenho cliente, eu sei o cliente que eu estou tentando atender. Eu não vou ficar a abrir todas as portas para todo cliente. Não é assim que funciona. Eu vou construir algo contínuo que eu que vou atrás do cliente. Né? Eu que vou ser atraído por aquele cliente. Não é ir lá buscar ele porta a porta, mandar mensagem. Não é isso.
mas eu vou tratar de assuntos específicos, eu vou tratar de públicos específicos, porque isso vai atrair clientes específicos. Eu não vou tratar de públicos diversos, porque se eu tratar de públicos diversos, o que vai acontecer? Vão vir clientes diversos, e vindo clientes diversos, eu vou ter trabalho aleatório. Eu vou ter trabalho diverso e os meus resultados vão ser diversos. Eles não vão ser contínuos e fixos. Então, esse é o problema da maioria da advocacia. Ela simplesmente está abrindo as portas para todo mundo, entra todo tipo de cliente, todo tipo de público, e a partir disso, vocês têm um prejuízo. Qual é o prejuízo? De vocês vão ter resultados sem métricas, resultados diversos que não vão ser linkados e nem reaproveitados, o que para mim é até mais grave do que resultados aleatórios em diversas áreas. Porque se eu não posso reaproveitar, significa que eu ainda estou no primeiro passo lá atrás. É como se eu tivesse dado só um passo e nada mais do que isso. Porque eu só dei um passo para a área trabalhista, eu só dei um passo para a área previdenciária, só dei um passo para a área criminal. Se eu tivesse pegado esses 3 passos e colocado em uma única área, eu ia avançar mais longe. Eu ia mais longe, né? Então, tu tem que compreender que você tem que construir um plano para que esse plano seja contínuo, tá? E o trabalho, a forma como tu trabalha, a forma como tu estuda semanalmente, tudo isso, ele é uma boa régua para que vocês possam caminhar para o resultado contínuo e fixo. Se, por exemplo, tu parar uma semana de trabalhar, bora lá, parei uma semana, não consegui trabalhar em uma semana. O que vai acontecer? Teus resultados vão ficar interrompidos por uma semana. Parei um mês, parei de atender durante um mês. Vai ser um mês de resultado ali na frente que vai ficar interrompido. E esse ciclo, vocês têm que entender que existem ciclos mais longos, por isso que eu falo para vocês que é muito difícil tu sair do 0 ao 1 milhão. É quase impossível. Por quê? Porque o ciclo de 1 milhão de honorários, ele é um ciclo mais longo. E se ele é um ciclo mais longo, eu tenho que esperar o ciclo terminar. Depois ele vai se tornar contínuo. Só que se ele for muito longo, eu vou ter que ter dinheiro de caixa para sustentar até que esse ciclo se encerre. E nem todo mundo tem isso no seu contexto. Então, dá para fazer? Dá, mas o ciclo é mais longo, o ciclo demanda mais, o ciclo demanda mais investimento, seja de custeio até que o resultado venha, seja de investimento para alcançar públicos desse viés. Então, essa que é a grande sacada. Só que qual é o problema? Por que vocês entram nessa de construir ciclos muito longos, de procurar demandas que tenham um valor muito alto, tentando acertar tudo em uma única sacada? Por que vocês entram nisso? Porque a gente está inundado de conhecimento, inundado de ferramentas, inundado de caminhos. E isso, tem um professor de matemática que eu assisto, vou falar um pouco pro pessoal do Instagram aqui, né? Tem um professor de matemática que eu assisti uma palestra dele, num ciclo de palestras que eu amo assistir, do TED Talks. E ele fala sobre o problema hoje da velocidade do conhecimento. Em que quanto tempo é a entrega... Para vocês terem noção, é o seguinte... O conhecimento, isso aqui é fictício, tá? É uma questão, mas é a mesma proporção. Vamos dizer que em 2 anos, o conhecimento científico se duplique a cada 5, 10 anos. Vou colocar numa margem diferente para vocês terem uma noção, tá? Mas é uma margem muito maior e aí se torna bizarro o que vocês têm que enfrentar de problema hoje em dia, não por ausência de conhecimento como em um tempo foi. A gente não tem conhecimento para chegar naquela meta, não. A gente tem um excesso, uma velocidade muito grande. Só que a velocidade, segundo a analogia que ele mostrava para a gente, de conhecimento é tão grande que faz com que o conhecimento tenda a zero. Faz com que vocês caminhem também para uma ignorância como se não tivessem um conhecimento. Por quê? Olha só que louco. Imagina um radar assim, tá? Um radar aqui, aqueles de carro. O carro passa aqui nessa faixa e depois ele passa nessa outra faixa. Tá? Ele passa em 2 faixas, passa numa, passa noutra. No tempo que ele passa de uma faixa para outra, vamos dizer que ele passa numa velocidade muito alta. Muito baixa, perdão. Muito baixa. Aí ele passa dessa faixa para outra em 2 segundos. Demorou, 1, 2, foi bem baixinho, ele estava leve. Agora ele passa numa velocidade que é o dobro. 1 segundo de diferença. Quanto mais rápido ele passar por essas faixas, mais tende a zero. E é basicamente isso que acontece com o conhecimento que vocês têm acesso a hoje. Tem tanto conhecimento passando numa velocidade tão rápida, tão rápida, tão rápida. Vocês não param para respirar. Vocês não param para se desligar um pouco. E aí passa tanta coisa ao mesmo tempo que tende a zero. Quanto mais rápido passa, mais tende a zero. Como se fosse um ciclo.
Tu parte daqui, mas quando tu dá a volta no ciclo, tu volta para o marco zero. E essa velocidade que ele passa, sabe, é tão alta que vocês estão tendendo a absorver de forma concreta conhecimentos na escala zero. Porque vocês entram em jogos, né, sem analisar, sem fundamentos. É por isso que a gente está aqui. Por que ele estava falando sobre isso? Ele estava falando que hoje há uma necessidade muito maior de tu ter professores. Por que a necessidade maior de eu ter professores? De ter mestres, de ter pessoas que te instruam a identificar, a diferenciar conhecimentos bons do conhecimento ruim, a diferenciar a aplicação de conhecimentos, porque às vezes o conhecimento não é ruim, não. Ele é bom. É um conhecimento muito bom, muito safo, muito importante, mas ele não se aplica para onde tu está enfiando ele. Tem até uma palavra que eu gosto muito que chama antropomorfismo, que é a gente pegar comportamento de animal, pegar comportamento de coisas que não são humanas e dar característica humana para ela. O animal está fazendo aquilo por um instinto primitivo. Está cumprindo um gesto de instinto primitivo. Aí a gente fala, ele está fazendo isso porque ele ficou chateado. Esse sentimento de chateação é um sentimento humano. Ou seja, esse sentimento humano, tu pode usar ele para analisar um comportamento humano, mas tu não pode pegar ele e jogar para expressar um comportamento de um animal, porque esse conhecimento é válido para uma área, mas também não é válido para outra. O que fez o humano fazer isso por chateação é diferente do que instigou o animal ali a fazer as coisas da forma como ele fez por um instinto animal, um conhecimento que vem lá da biologia e não da psicologia. Tá entendendo? E aí é isso que acontece, porque negócios são diferentes. A gente tem estratégia de marketing, a gente consome, como eu falei para vocês, não é só da aula. A gente tem que estudar constantemente. E a gente, estudando constantemente, a gente chega em locais, em situações que a gente olha e fala assim, bora usar a nossa estratégia de marketing que a gente sabe nesse negócio aqui. Aí a gente vai estudar o negócio e fala, não vai adiantar. Por quê? Porque a nossa estratégia não é boa? Não, é porque ele tem características diferentes e a estratégia para aquele negócio, se a gente usar a mesma estratégia, pode encarecer aquela estratégia, pode não ser eficaz. Então, tudo isso é muito importante. Vocês analisarem, vocês procurarem alguém que possa instruir vocês aprenderem fundamentos, principalmente. Né? Alguém para instruir é importante. Mas é importante também vocês não se apegarem a por que eu estou fazendo isso? E entender os fundamentos, as raízes, de onde vem aquilo. Se é uma pessoa que é comprometida a entregar conhecimento sério, esquece, aquilo não veio da cabeça dela do nada. Aquilo veio por algum motivo. Então existe uma fonte, e se tu descobre a fonte, tu começa a entender e a distinguir quando eu vou usar esse conhecimento ou não. Porque o que determina o uso dele é em que área eu estou implementando ele, da onde ele veio e para que área ele serve. Como eu fiz o exemplo aqui do antropomorfismo. Então essa quantidade de conhecimento tem jogado contra vocês, porque vocês estão usando estratégias de negócios diferentes para o negócio que vocês querem, ou utilizando estratégias diferentes, né, diversas, para um negócio que exigia apenas um plano, um negócio organizado, para poder gerar resultados organizados. Então vamos fazer essa associação aí, por favor, para a vida de vocês. Se tu quer um resultado organizado, contínuo, né? O que vai acontecer? Eu preciso de um trabalho organizado e contínuo. Se o meu trabalho está desorganizado, obviamente, o meu resultado vai sair de forma desorganizada. E vocês têm que entender também que nem o plano, como eu falei para vocês, vão exigir diversos fatores. E muitos desses fatores a gente vai desvendar lá na semana do estágio trabalhista. Aqui a gente está mostrando para vocês o que é importante para quando chegar lá e eu mostrar o plano. Quando a gente mostrar os fatores, mostrar as etapas, vocês falam, caraca, eu lembrei da aula agora, lá, de lucros estáveis e sólidos, e eu estou enxergando o negócio, aí vocês vão ver o negócio lá organizado, aí você vai falar, é por isso que vem o resultado sólido. Aí vai parecer óbvio, né? Porque agora a gente falou sobre, aí parece óbvio. Mas não é bem assim. Por isso a gente precisa desses fundamentos, porque quando vocês olham para outros tipos de negócio, quando outras pessoas vêm para vocês e falam, olha, bora construir aí um negócio lucrativo e sólido, na advocacia. Se ela fala coisas aleatórias e não instáveis, tu já sabe que o negócio não é tão estável quanto parece, porque o plano está instável. E o plano, ele vai gerar resultados na vida real, tá? Mas quer dizer que tu vai receber um salário fixo e invariável? Não. Já falei que não.
Mas a primeira etapa que vocês vão aprender a construir é construir o resultado, olha que louco, vocês vão construir um resultado sólido e contínuo, com uma proporção contínua. Só que a margem de diferença, vamos dizer, do que tu vai receber num mês e vai receber no outro, dentro dessa margem de diferença, ela pode variar, mas ela vai gerar para vocês uma média, o que vai dar conforto. E como eu disse para vocês, quando vocês aprenderem, primeiro vocês vão aprender a gerar um resultado contínuo. Olha, eu vou sempre gerar ali um mínimo de R$3.000 no processo. Esse vai ser o mínimo que eu vou gerar. Então, eu vou gerar no mínimo R$3.000 no processo. Eu já consegui alcançar essa métrica. Aí, quando eu consigo alcançar essa meta, o que eu consigo analisar? Que as pessoas, se tu perguntar para elas, não vão conseguir fazer isso no escritório delas. O que elas vão conseguir analisar? O que gerou aquele valor? O que gerou esse resultado? Como foi que a minha estratégia de captação? Para que continuamente eu receba o processo. O que fez eu dar certo e captar esse cliente? O que fez eu, na ação dar certo e eu gerar esse resultado? O que fez na ação dar certo e gerar e receber esse valor de fato? Quais são as características que fizeram eu obter esse resultado? Porque a partir de entender o que influenciou em cada coisa, em cada etapa do teu projeto, aí tu pode movimentar essas etapas. Tentar melhorar a tua captação, melhorar o público que tu atinge, melhorar a tua ação, melhorar os teus atos de processo para aumentar a chance de execução. Então, quando tu consegue primeiro gerar um resultado fixo, depois tu vai entender os fatores, e aplicando de forma concreta, né, organizada, tu entende todos os fatores. Entendendo todos os fatores, tu pode alterar eles e aí ter uma atividade mais sólida, mais estável. Agora, se vocês querem começar desorganizado, esquece, não vai rolar. Né? Por quê? Você começou desorganizado, né? E aí, numa hora, tu vai ter que pagar esse preço de organizar as coisas. E aí é como se fosse aquele negócio da bagunça, né, na tua casa. Tu deixa, daqui a pouco eu limpo, daqui a pouco eu limpo, daqui a pouco eu limpo. Quando tu vê, pra tu limpar aquilo ali vai ser um desgaste monumental. Porque tu já tem ali um tempão de bagunça. E aí isso faz com que os advogados abandonem a advocacia. Porque ele já está um tempão advogando de uma forma que vai gerar uma bagunça colossal e na hora de organizar ele prefere abandonar a própria casa. Né? Vou abandonar essa casa. Teve um dia que a gente fez um evento aqui em casa na época da Copa. Deu vontade de tocar fogo na casa e ir embora e mudar de tão bagunçado que ficou. Mas essa é a grande questão. Eu não posso deixar que isso aconteça no meu negócio, na minha atividade profissional. Tá? Então, por isso que a gente, para trabalhar esses retornos sólidos, esses lucros sólidos e contínuos e estáveis, tendo variações, mas variações benéficas, como eu falei para vocês, é aquela visão. Se eu tenho algo fixo e invariável, isso tem característica de vida. Algo fixo e invariável não tem característica de vida. A vida não é fixa e invariável. Nem queria que fosse. Né? Quem acha que quer que seja assim, tem muita dificuldade de entender que se fosse assim, ia se entediar muito rápido. Não ia aguentar muito experimentar as coisas. Porque sempre tem a expectativa de como vai ser tudo, vai ficar chato. Mas a grande questão não é essa. O grande ponto relevante é que vocês entendam que para eu obter lucros sólidos e estáveis, eu preciso de trabalhos sólidos, organizados e estáveis. Aí eu vou ter resultados organizados e estáveis. Só que você só parar para pensar no lucro, esquece. Tu vai obter lucro, mas tu vai obter também esse desgaste, essa soma de situações que, para corrigir, vai criar um efeito bola de neve e vai prejudicar demais o teu resultado contínuo. Então, fazer vocês ganharem não é a parte difícil. Né? Na maioria das vezes, o próprio tribunal, porque é o nosso bem, o nosso serviço, aquilo que a gente está entregando, o serviço que a gente entrega socialmente, quando a gente atende o cliente, ele não é algo desvencilhado da justiça, é algo associado à justiça. A gente está ali para melhorar a justiça, para que a justiça alcance essa pessoa. E aí o que acontece? Não é igual a um serviço que na esfera privada, eu poderia simplesmente fazer da forma como o meu negócio foi construído. Na justiça, se eu tentar aplicar uma tese que não seja a tese que a jurisprudência considera como correta, que a doutrina considera como correta, em que a gente tem um resultado ali pacífico dentro do tribunal, o que acontece? O juiz vai direcionar para esse resultado pacífico. Então, a resposta jurisdicional, ela não é tão alterada quanto na vida se eu fosse prestacionar outro serviço de forma privada.
Então, vencer não vai ser o mais difícil para vocês. Essa questão da inexperiência sobre ações não vai ser o mais difícil. Por que não vai ser o mais difícil? Não vai ser o mais difícil porque o tribunal ele vai direcionar para o justo. E aí, consequentemente, tu vai vencer. Só que esse não é o problema de vocês. É entender que para que eu tenha lucros estáveis, eu tenho que ter um trabalho organizado de forma contínua, para que, de forma contínua, eu tenha um resultado organizado também. Beleza? O resto, depois de vocês construírem um trabalho contínuo, organizado, que vocês podem sustentar, pode ter certeza que esse ciclo, quando chegar ao fim, e é bom que seja um ciclo curto, um ciclo mais rápido, né? Por isso, a gente vai começar o ano agora em janeiro. Esquece. Tu vai ver a semana dos estágios trabalhistas dia 9, 10 e 11. A partir do dia antes de voltar ao recesso, tu já tem conhecimento para dar e vender, para iniciar teu posicionamento e colher resultados antes de julho. Tá entendendo isso? Por que em dezembro não ia ser tão forte esse repertório? Né? Porque a gente teve o recesso. Mas agora, começando o ano dessa forma, eu tenho certeza que antes de julho vocês já estão gerando resultados, já estão entendendo negócio, já estão com as métricas, já estão modificando aí fatores para receber de forma contínua. Então, essa é uma oportunidade muito boa para que vocês organizem o negócio de vocês. E às vezes a falta de organização vem da falta do conhecimento de algum ponto. Mas quando eu aprendo, né, eu aprendi. Isso aqui. Oh, meu Deus, peraí que estou falando com o pessoal aqui no Insta e. Sim, então bora lá. Quando eu aprendi a organizar, quando eu aprendi novos fundamentos, aí eu passo a enxergar a desordem. Às vezes vocês não enxergam, não sei onde eu estou errando. O que está faltando? Incluir tempo de estudo. Aí eu estudo, eu começo a identificar aonde é que está a falha. Então é importante estudar para que vocês possam enxergar aonde está essa desordem e movimentar elas para um ponto favorável. Organizou o trabalho? Vai organizar resultado. É assim, é tudo linkado. O problema é que vocês querem pensar só no lucro e acabou. Como se o foco do negócio fosse o lucro. Mas se tu perguntar para qualquer pessoa que entende de negócio, o foco do negócio, o que dá valor para ele, para vocês terem noção, o que dá valor para o negócio não é o quanto ele lucrou no mês. Ah, qual foi o lucro da Netflix no mês? Não interessa. Não é isso que vai. Isso é importante, mas não é isso. Tem empresas que nem se importam com lucro. Se importam justamente com essa continuidade no tempo. Né? Que isso vem se tu já leu aí Flávio Augusto, Geração de Valor, tu vai entender o que é uma empresa de valor. E ele tem uma palestra muito engraçada, né? Quando ele fala sobre essa questão de empresa de valor, que ele fala que teve uma empresa que ela lucrou certo dia e ela pediu desculpa. Desculpa para todos os clientes. Imagina, eu lucrei, desculpa. Por quê? Porque o lucro não deveria ter sido reinvestido. E ela teve que pedir desculpa porque ela não conseguiu reinvestir o lucro e a empresa não visava isso, ela visa o valor. Mas até as empresas que visam lucro, a análise do valor dela de mercado vem da onde? Por quanto tempo ela pode continuar gerando esses lucros? Esse é o grande ponto. Então, por quanto tempo tu consegue manter essa organização aí que fez tu gerar esses lucros esse mês? Porque o que acontece? Ah, eu fechei 10 contratos esse mês, fiz 30 mil reais. Beleza. Tu vai conseguir fazer isso semana que vem, porque na hora de assinar, assinei todos. O trabalho foi esse. Assinar, atender, assinei todos. Mês que vem já não é mais esse. Mês que vem é protocolo de ação e tudo diferente. Se for todas ramificadas, esquece. Tu vai ficar com esses 30 mil reais aí, pode ser que tu fique por um ano engessado. Não sei. Vai depender do tipo de ação que tu pegou. Pensei aqui, o que veio na minha cabeça quando eu falei não sei? Vai que tu pegou ação de herança aí. Né? Aquelas ações que é infinita. Que tu vê os advogados vão trocando no processo. Já teve 9. Por quê? Porque o advogado não fez a métrica perfeita de quanto era para cobrar. E aí, se ele não fez, ou então o cliente deixou de pagar, porque foi infinito, porque não ficou claro, se ele poderia realmente continuar pagando. E aí, esse é outro ponto. Não é só fechar contrato, é receber. Quando a gente fala dessa métrica, não é uma métrica de resultado, papel, sentença. Ah, tá aqui, tu tem direito a isso aqui de honorários. Negativo. É o quanto vai cair lá realmente de alvará, quanto vai cair na tua conta, quanto vai fechar para tu receber. Então, esse ponto ele é muito relevante. Não adianta eu olhar apenas para aquele mês e falar, esse mês eu atendi 10 pessoas, ganhei 30 mil. Isso não diz nada sobre se o teu trabalho está certo ou está errado. Ou se tu vai ter uma advocacia estável ou não.
O que vai dizer é, tu consegue fazer esses mesmos atos, continuar respondendo esses clientes mês que vem? A tua carta de clientes, ela é movimentada continuamente? Por que muita gente também cai na advocacia de maneira instável e fica prejudicado durante a sua atividade? Porque teve um cliente que pagava 50% das contas e ele se acomodou nisso. Só que se um cliente paga 50% das contas do escritório, do teu lucro, o que vai acontecer contigo? Se esse cara fechar, tu quebra. Se esse cara não quiser mais fechar contigo, se ele mudar, se ele achar um contrato mais barato, se ele cansar de pagar aquela conta e não ver resultado, esquece, tu vai quebrar, porque quando ele sair, tu vai ter que arranjar um cliente para sustentar 50%. Isso é altamente prejudicial. Aí isso torna a advocacia instável. Só que quem tornou ela instável não foi a advocacia, foi tu que quis bancar por um cliente só. Ah, eu só quero um cliente. Isso é um problema. Agora, na nossa carta de cliente, se um cliente abandona a gente hoje, é um cliente entre centenas de clientes. Acabou. Ele não vai trazer esse prejuízo. Então, a estabilidade, ela pode ser alcançada, mas ela não pode ser alcançada de forma aleatória, porque forma aleatória é forma desorganizada. Forma desorganizada gera resultado desorganizado. Então, é possível, só que não do jeito como o senso comum fala para vocês. Só que para sair do senso comum, vocês precisam de fundamentos, é isso que a gente veio entregar aqui, para que vocês possam alcançar, tá? De forma tranquila, tudo aquilo que vocês merecem. E alcancem ainda nesse ano de 2023. Botem a promessa aí na costa de vocês, na responsabilidade de vocês, que ela vai acontecer. Não falei tanto aqui com o pessoal do Instagram, vou deixar um abraço aqui o pessoal se vier revisar, os que já saíram, os que estão, para Paula, para Bianca, para Thaís, para Laila, que sempre está aqui, né, a Lana. Um beijo para vocês, pessoal. Até amanhã. Tô feliz. Deixem qualquer pergunta aí. Me digam se vocês realmente já analisavam essa questão da lucratividade pela forma de trabalho. Isso é muito importante, vocês analisarem a forma de trabalho de vocês para enxergar se ela vai trazer algo contínuo e renovável. Se eu paro de atender durante o período longo, mas entendam, no início é normal ser mais variável. Por quê? Porque a organização está de uma forma, aí tu acabou alcançando clientes a mais. A tua forma de organização, tu poderia atender 50 clientes, 100 clientes, né? Só que acabou que apareceu muito mais que isso, tu não conseguiu responder. Aí o que tu vai fazer? Tu vai entender onde está teu limite de atendimento, teu limite de carga de cliente, e depois vai tentar melhorar a organização para atender mais pessoas. Então, nesse momento, impede, a variação vai alcançar o seu teto. Aí vai diminuir, porque tu não vai conseguir atender mês que vem, porque tu está inchado já. Aí vai diminuir o valor de honorários nesse período, né? Consequentemente, vai trazer um resultado lá na frente diferente. Mas aí tu vai diminuir, mas depois tu vai voltar a atender, porque finalizou alguns processos, volta a atender e sobe. Aí faz essa ondulação, mas tu vai encontrar uma média. E o que acontece? É aquilo que eu falei para vocês. Depois que eu entendo os fatores que influenciaram essa queda, ou seja, fiquei inchado, não consegui atender, teve uma queda de atendimento. Agora que eu finalizei o processo, aumentou. Eu entendi a variação. Por que teve a queda de atendimento? Porque a minha organização hoje só permite atender até esse número de pessoas. Se eu quero atender mais, eu tenho que melhorar a minha organização. Aí quando eu melhorei meu atendimento, eu vou poder atender mais, vai gerar um teto. Mas tu percebe que essa oscilação, essa instabilidade que se enxerga momentânea, ela não é tão prejudicial, porque eu posso modificar fatores que vão fazer eu melhorar, ter mais atendimento e assim modificar o quanto eu vou ganhar. E dessa forma a gente consegue movimentar o quanto a gente quer trabalhar, o quanto a gente quer receber e o quanto a gente quer estar em disputa, né, para pagar aquilo que é da necessidade da nossa vida, né? E aí é diferente de cada um tem um contexto diferente, gosta de coisas diferentes, de formas de vida diferentes, mas tu pode oscilar os fatores de influência no resultado que façam se adequar ao como tu vive, ao como tu quer viver, às pessoas que tu quer ajudar e a segurança que tu quer ter. Então, isso é altamente possível na advocacia. O que a gente tem é uma associação equivocada em relação a esse ponto de instabilidade. E a gente achar, inclusive, que estabilidade está naquele valor fixo, mensal e invariável, o que para mim é completamente bizarro, absurdo, quando a gente analisa sob essa ótica, né, da vida comum, né, as necessidades que vão variando conforme o dia a dia. Então, é isso. Um abraço. Se inscrevam na Semana do Estágio Trabalhista, porque lá esses fundamentos vão ser operacionalizados
vocês vão poder ver a rotina, vão poder ver por que a lucratividade ela é contínua, porque ela é estável, que não é uma coisa aleatória, e por não ser uma coisa aleatória, gera resultados seguros e de forma organizada. Agora, do jeito que está, se a gente ficar falando de coisas que não influenciam nesse processo de resultado, obviamente vocês vão ter resultados aleatórios e prejudiciais. É isso, vamos encerrar a live aqui. Até amanhã. Um grande beijo. Estou feliz de voltar aqui com vocês com as lives, com os ao vivos. Mandem a pergunta de vocês. Façam uma análise criteriosa e crítica positiva da atividade de vocês, como foi no ano de 2022. E vamos aprender, vamos se dedicar a estudar, que vai aparecer. Né? Não estou conseguindo enxergar onde estou errando. Vai aparecer, tu vai ver que os fundamentos vão entregar para vocês os motivos e por que está gerando resultado instável, porque essa apreensão, a gente vai fazer um 2023 diferente. Vou virar o ano com vocês aqui, né? Vamos ter essa semana, intervalo para curtir o fim de ano. Na semana que vem, vamos terminar a maratona de lives e vocês vão poder participar da Semana do Estágio Trabalhista. Então se inscrevam aí no link da live, mandem suas dúvidas se por acaso tiverem que sair no meio, viram a live depois, pode mandar que a gente inclui na aula seguinte, aparece na aula seguinte que a gente responde. Todas as matérias aqui, elas são linkadas para um único objetivo, que é vocês conseguirem atuar na advocacia de forma sólida, rentável, captando e gerando resultados aí de no mínimo, estou falando no mínimo, não é o máximo, é o piso ali do que a gente quer que vocês ganhem no mínimo. E esse piso a gente, como eu disse para vocês no início, foi fixado a partir de um local em que a gente pode entregar um negócio e que qualquer um pode gerar esse resultado, vindo de onde for, com experiência, sem experiência. E aí a experiência só vai ajudar a chegar mais rápido naquele resultado, né? Então bora lá, um grande abraço, até amanhã, bom dia, boa semana, feliz Natal para vocês, espero que tenha sido agradecedor e cheio de bênçãos. E assim a gente espera que seja para amanhã também. Um beijo, até mais. Aqui.